Muito bem, vamos dar início a mais uma transmissão do estudo do Livro dos Espíritos, com comentários do Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, conforme temos feito nas últimas sextas-feiras. O objetivo deste grupo, deste trabalho, é incentivar outros irmãos que, muito mais capacitados do que eu, com conhecimento da doutrina espírita, para que também desenvolvam os seus trabalhos de divulgação através dessa ferramenta extraordinária que é a internet. Hoje temos a facilidade de fazer os vídeos através de um celular, que eu estou fazendo este vídeo, eu estou fazendo através de um celular, de um Android. A imagem é razoável, o som também. Não é um equipamento profissional, mas é um equipamento que dá para a gente se comunicar e se aperfeiçoar, quem sabe para em algum momento fazer algum trabalho mais aperfeiçoado. Sugiro aos meus irmãos, às minhas irmãs, qualificadas com o conhecimento da doutrina espírita, das obras básicas de Kardec, para que promovam também grupos de estudo de outras obras, como o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, um livro que dá para fazer um estudo bem importante para as pessoas que muitas vezes ainda não tiveram oportunidade de conhecer as obras básicas, né? É o segundo livro, aliás, de Kardec, que é O que é o Espiritismo. É um livro bem resumido e bem objetivo. Seria muito interessante que algum dos nossos irmãos que tem esse conhecimento profundo, né, que pudesse abrir um grupo, né, para estudar este livro. Porque hoje ainda há muitas pessoas que estão querendo conhecer a doutrina espírita. Hoje mesmo tivemos a postagem de uma pessoa de Lages, Santa Catarina, que quer estudar a doutrina espírita. Então, quando a pessoa se manifesta com essa vontade, muitas vezes ela já está experimentando algum tipo de fenômeno mediúnico, né? E acaba então pensando em estudar e conhecer. É muito bom que tenha o desejo de estudar, porque doutrina espírita sem conhecimento eu não sei se essa frase é de Kardec ou se é do Chico ou de algum outro grande nome da doutrina, que mediunidade sem conhecimento é como um carro na ladeira sem freio. Entenderam? Então por isso que para militar na doutrina espírita é preciso passar pelos bancos de estudo, preferencialmente na casa espírita, né? Graças a Deus, as casas já estão retomando os trabalhos, né? E quando se busca a casa espírita, é muito, muito mais importante participar das reuniões de estudo das obras básicas do que propriamente frequentar para receber um passe, para se sentir aliviado. São válidas também essas situações, mas ir à casa espírita, às vezes, por anos a fio, sem estudar, sem fazer parte de um grupo de estudos, né, e também dos grupos de trabalho, né,
é ficar estacionado, né? Então, porque ninguém vai fazer um milagre para nós. Nós é que temos que buscar o milagre, né? Através do conhecimento, né? Das informações que as obras de Kardec nos trazem. Muito bem, já são quase 23 horas. 23 horas eu vou dar início então à leitura das preces e o início da transmissão propriamente dita, né? Eu já agradeço a nossa irmã Kátia Artoni e a nossa irmã Virgínia Pirani, que nos assistem neste momento, muito grato pela presença. E esta é uma oportunidade também para que nós possamos unir as nossas energias, as nossas vibrações, os nossos sentimentos. Que assim seja, prezada irmã. Unir os nossos sentimentos de amor fraterno, né? As nossas vibrações em favor do nosso planeta, em favor do nosso Brasil, dos nossos governantes, né? Para que cumpram com as suas missões, com as suas tarefas. Agora, os mais beneficiados somos nós mesmos, que participamos, que procuramos fazer as preces, né? Para que nós possamos fortalecer, primeiramente, o nosso corpo astral, a nossa aura, e em segundo lugar, construir a nossa egrégora, que é o campo vibracional das nossas casas. Muito obrigado pela presença, nossa irmã Toninha. E assim vamos juntando as nossas forças, as nossas vibrações, né? Em favor das nossas famílias, né? Em favor de nós mesmos, em favor do nosso trabalho, da nossa prosperidade material, da nossa saúde física, mental, energética e espiritual. Nas nossas atividades como terapeuta, junto a pessoas, a maioria pessoas com depressão, a orientação evangélica ela é fundamental, independente de religião. Porque a pessoa que não se dedica à prece, à leitura do Evangelho, que seja da Bíblia, né, do Novo Testamento, ela tem dificuldade de viver hoje em equilíbrio, né? Porque as tentações, as provocações, os desafios do dia a dia são muito graves, né? Nós sofremos hoje todo tipo de situação, né? Sempre temos notícias, né, das pessoas com problema de... Hoje mesmo tivemos notícia de uma moça tentando suicídio, né, por causa dos desesperos, das situações, né, de conflito doméstico, né? Então vamos fazer a nossa parte, buscando sempre as nossas melhores leituras, a leitura do Evangelho, quem segue a doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livrinho de preces do Caibar Schutel, né? É muito importante para nós acompanharmos as leituras, né, das preces. Então, vou agradecer também, uma boa noite para a nossa irmã Toninha Padula, boa noite a todos vocês e aqueles que estão nos acompanhando, mas não se manifestam. Da mesma forma, recebo o nosso abraço fraterno, né, o nosso desejo de que possam aproveitar um pouquinho essa modesta leitura, né, essa modesta transmissão. Então, vamos iniciar, dar início, faltam 3 minutos ainda, né? Mas vamos então fazer uma prece de evocação a Jesus. Esta prece está aqui no livrinho de preces espíritas, né, do Caibar Schutel, que é o seguinte: vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos nossos anjos de guarda, aos mentores espirituais que gozam da luz divina, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Muito obrigado pelas presenças amigas, dos nossos irmãos que nos acompanham, pela presença amiga da espiritualidade de luz que nos assiste e nos ampara, nossos mentores espirituais, que aqui já estão
se achegando para nós cumprirmos com essa modesta e humilde tarefa. Que assim seja, Senhor. Jesus, 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 Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à presença amiga do nosso amigo Espírito Miramês, que nos honra com as suas intuições, com as suas inspirações, pela nossa dedicação, pelo nosso desejo de tornar o seu trabalho divulgado dentro da nossa amada doutrina, uma vez que é uma obra que nos expande o conhecimento, que aprofunda o conhecimento dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, né? Nós temos aqui no Livro dos Espíritos 1019 perguntas. Cada pergunta e resposta em torno de 5 linhas. E o Espírito Miramês, sem ser prolixo, isso é muito importante que se diga, né? Ele aprofunda o raciocínio sobre o sentido dos ensinamentos que estão contidos no Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos fazer a leitura nós faremos a leitura do capítulo 1, né? Item 7. Mas eu não posso ficar devendo a leitura do nosso Evangelho primeiro, né, minhas irmãs, meus irmãos? Vamos fazer uma leitura aleatória do Evangelho, trazer uma pequena mensagem aqui dos nossos irmãos
que nos traz aqui no capítulo 23, estranha moral. Quem não odiar seu pai e sua mãe. É um parágrafo, uma parábola escrita por Lucas, do Novo Testamento, né? Vamos ver se a gente entende o significado dessa estranha moral. Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar sua cruz e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo o que tem, também não poderá ser meu discípulo. Lucas 14, 25, 27, 33. Depois temos que ler aqui um pouco mais, além desse pequeno tópico, né? Que nos diz o seguinte, aí já é de Mateus: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos ver o que a espiritualidade nos traz a respeito dessas duas parábolas, dessas duas palavras de Jesus, ditas por Lucas e por Mateus. Certas palavras não combinam com a linguagem habitual do Cristo, por isso repelimos seu sentido literal, quase que de maneira instintiva. Entretanto, a perfeição de sua doutrina, nada sofre com isso. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. Assim podemos imaginar que a ideia principal de seu pensamento não foi bem expressa, ou que não é menos provável que o sentido original de seus ensinamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que o erro tenha sido cometido uma única vez para ser repetido pelos copistas, como acontece frequentemente com os fatos históricos. A palavra odiar nesta frase do Evangelho Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo da palavra mal traduzida. Ninguém pode atribuí-la a Jesus. Seria inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro é preciso saber se Jesus a pronunciou, e em caso afirmativo, saber se na linguagem em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que na nossa. A passagem do evangelista João: aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que lhe atribuímos. Nesse sentido, prezados irmãos e prezadas irmãs, nós tivemos a oportunidade de conhecer um trabalho do nosso irmão que fez um estudo das Bíblias. Ele estudou 22 traduções bíblicas que existem no Brasil. E ele, para fazer esse trabalho, ele foi aprender o aramaico, né? As línguas antigas, os idiomas antigos, e o grego também. E ele é professor de pós-graduação, chama-se Severino Celestino da Silva, vocês encontram ele na internet. Então ele publicou um livro identificando 2.500 erros de traduções bíblicas. Então a gente não deve se
impressionar muitas vezes com algum texto, né, bíblico, que pode contrariar ao nosso senso crítico, a nossa razão, e rejeitar muitas vezes uma obra, né, por algum problema dessa ordem. Mas o importante é nós buscarmos o sentido, né, daquela mensagem, daquela leitura, que possa servir para cada um de nós, né? Então, fica assim a nossa consideração a respeito dessas questões que muitas vezes as pessoas até abandonam a leitura, né? Eu mesmo fiz um estudo, uma ocasião, em um centro aí em Jaboticabal. Nós estudamos um livro sobre apometria. E o primeiro autor que publicou, e se acha o criador da palavra, né, para explicar desdobramento induzido, né? E o livro que nós estudávamos, até a metade do livro, ele tinha um estilo de linguagem. E da metade para frente tinha outro estilo de linguagem. E o autor se dizia o criador da obra. Na verdade, ele foi intuído por duas entidades, né? Por dois mentores. Tanto é que o estilo de linguagem é claramente diferente, né, de uma parte da metade do livro e da outra metade. Então, a gente às vezes precisa compreender até essas certas peculiaridades, né? E procurar extrair aquilo de essência que pode ser útil para nós adquirirmos conhecimentos e aperfeiçoar, né, o nosso conhecimento e o entendimento da vida, né? Nós temos grandes autores, né, espíritos maravilhosos, né? Ramatiz também é uma entidade muito interessante que, em certo momento da minha vida, quando eu estudava no Caridade e Fé, né, esta entidade se aproximou e me intuiu a pegar os livros, né, que existiam na biblioteca lá do Caridade e Fé, e eu comecei a ler os livros, né, mas naquela época para mim não fazia muito sentido. Eram livros muito profundos, né? Eu acredito que o nosso amigo Ramatiz não gostou muito da minha atitude, mas quem sabe para frente ainda vou ter oportunidade de estudá-lo melhor. No momento, eu estou focado no estudo dos livros do Espírito Miramês, simultaneamente com o Livro dos Espíritos, ok? Então vamos agradecer a oportunidade mais uma vez de nós estarmos aqui com nossas irmãs, com nossos irmãos, e vamos fazer a leitura então do livro, da questão número 7 do Livro dos Espíritos, do capítulo 1. A causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria? Resposta. Mas então qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Sempre é preciso uma inteligência eficaz que dê origem ao que ainda não existe. Uma causa primeira. Comentários de Kardec. Atribuir a origem das coisas às propriedades íntimas da matéria seria o mesmo que dizer que a consequência vem antes da causa que a gera. Essas propriedades íntimas também são uma consequência que deve ter uma causa. E como nós já vimos a questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, né, que é Deus? Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. De todas as coisas. Não precisamos questionar
este fato. Não que venhamos a aceitá-lo cegamente, mas o nosso raciocínio, ele nos sugere a razão e a lógica dessa questão. Então aqui o Espírito Miramês, ele escreve o seguinte, só para vocês terem uma ideia, ali nós tivemos 5 linhas, aqui nós temos 2 páginas, né? Eu até vou provavelmente eu não vou ler todo o texto para não ficar muito cansativo, e eu convido meus irmãos, minhas irmãs que possam nos assistir, né? Que essas obras, elas estão disponíveis na internet, né? Vocês podem digitar lá, Espírito Miramês, Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Ele tem lá os 10 volumes. Então, vocês podem acompanhar por lá, que tem página por página, capítulo por capítulo, tudo em PDF. É muito, muito tranquilo de estudar essa obra. Vamos ver então o que o Espírito Miramês nos fala dessa questão número 7. A matéria é efeito. Indubitavelmente, a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo, notar-se-ão fenômenos que por vezes escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência que denominamos com toda satisfação Deus. Nós, no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade, expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida e sua interferência em todas as direções da sua casa universal. Eis que, para passar aos encarnados o que ouvimos, é necessário que obedeçamos a certas regras da comunicação com os seres ainda envolvidos nos fluidos da carne. Nós sabemos hoje pela física quântica, né, pelo estudo das ciências, que toda matéria tem energia, né? Toda matéria tem energia. Nós somos energia, né? Então, nós precisamos ficar atentos a toda a matéria que nos envolve. Porque do mesmo modo que essas matérias que nos envolvem, né, no nosso dia a dia, possuem energia, possuem vibrações, nós podemos trabalhar também, impregnar toda a matéria com a nossa energia, ou com a energia própria da matéria, preservando a sua natureza. Porque quando nós pegamos um objeto e nós pronunciamos vibrações negativas, rejeição ou agressividade, nós acabamos carregando aquela matéria, aquele bem, aquele objeto, com energia ruim, né? E aquilo fica ali sustentando aquela vibração ruim, contaminando o nosso ambiente, né? Então, nós precisamos, da melhor maneira, preservar a natureza, a pureza da matéria, dos objetos que estão disponíveis para o nosso uso. Ok? Vou ler mais um parágrafo aqui. Vamos ver se a gente consegue assimilar o sentido da lição. Deus é a realidade absoluta. O que podemos dizer é que Ele vibra em tudo que existe.
falando na mesma frequência dos homens. Ele é personalidade distinta do centro das suas criatividades. Repitamos novamente, ele é espírito. Se assim podemos dizer, o Criador é único, porém, no seu gesto de trabalho se faz binário, o que podemos observar na extensão infinita é que ele aparece e desaparece entre duas respirações do seu dinâmico poder de viver, e seu hálito divino interpenetra todas as coisas, marcando a sua presença, semeando vida e dinamizando forças. Somente podemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais, onde os nossos sentidos não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Essa energia que nós sabemos que permeia tudo que há no universo, né? Que é a energia original, é a energia cósmica universal. Ao adentrar, por exemplo, ao nosso corpo físico, ela se transforma em energia vital, assim como nas plantas e no mineral também, nos animais também. Então, a energia que permeia tudo que há no universo, ao dar vida, ao nos sustentar, ela se transformou em energia vital. Quando nós entramos em sintonias negativas, em conflitos, em pensamentos negativos, o medo, por exemplo, o medo destrói o nosso campo vibracional, né? Ele nos enfraquece, ele nos debilita, né? Por isso, da importância de nós buscarmos diariamente, né, uma leitura edificante, a prece sistemática, né? Porque quando nós praticamos uma disciplina, né, como o Chico nos lembra em muitas de suas obras, né, ter uma disciplina diária, né? De manhã ao levantar, pode ser já na cama, já começar a fazer suas preces de gratidão. E à noite também, antes de dormir, né? Fazer uma leitura breve do Evangelho, né? Pode ser uma leitura breve do Livro dos Espíritos, mas está sempre semeando em nossa mente, em nosso inconsciente, né? Esses valores do Cristo, né? Que nos deixou esse manual de vida que é o Evangelho, e Kardec que nos deixou, através da espiritualidade superior, todas essas obras básicas, né? Mas então, prezados irmãos, prezadas irmãs, nós faremos essa nossa transmissão bem curtinha, para não cansar vocês, né? Eu espero que, oportunamente, futuramente, né, a gente possa fazer esses estudos em grupo, né? Através da internet, né? Abrir uma sala de estudos, aonde poderemos ter outros irmãos com muito mais conhecimento do que eu, né? Ou que tenham menos, mas que queiram se dedicar, né? Porque não é questão de quanto se conhece, é questão de se querer fazer, né? De se querer dedicar, né? Para aprender, porque quem mais aprende é aquele que promove algum tipo de estudo, né? Então, prezados irmãos, prezadas irmãs, quero vos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus e a Jesus pela essa oportunidade, fazendo a leitura da prece de São Francisco de Assis, que é uma lição de vida para todos nós, né? Uma lição para nossas vidas. Então vamos lá. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias,
que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver esperança, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Muito obrigado pela presença amiga de todos vocês, que possamos amanhã, das 23 às 23h30, faremos uma transmissão de Reiki à distância, e no domingo também no mesmo horário, no Evangelho no Lar. Eu fico muito feliz e muito grato pela presença amiga de todos vocês. Que Jesus nos abençoe a todos, para que tenhamos uma noite de repouso tranquila e possamos despertar amanhã com alegria e amor no coração. Que todos sejamos abençoados, nossos familiares abençoados, nossos animaizinhos, também abençoados, com saúde, paz, harmonia, alegria, tudo de bom. Muito grato pela presença mais uma vez. Uma boa noite, fiquem todos na paz. Muito grato, prezadas irmãs, prezados irmãos.